outubro, temos as eleições para a Liga de Bombeiros. António Nunes, depois de ter sido Presidente da Proteção Civil, Diretor-Geral de Aviação, Inspetor-Geral da ASAI e, mais recentemente, é o responsável pelo Observatório de Segurança, Crime Organizado e Terrorismo, decidiu ir para este ato eleitoral desprendido de qualquer objetivo, a não ser a liderança da Liga dos Bombeiros. E a primeira pergunta que eu lhe faço, António, é o seguinte: o que é que o fez entrar nesta corrida para a Liga dos Bombeiros Portugueses? Boa noite. O que nos fez a nós decidirmos, porque foi até uma decisão não individual, mas com alguns comandantes, foi de que sentimos que os bombeiros não estavam no seu lugar certo, que aquilo que era o paradigma tradicional dos bombeiros, aquilo que era a história dos bombeiros, aquilo que são os bombeiros na sociedade, estavam a ser, eu não diria maltratados, mas não estavam a ser reconhecidos adequadamente o seu papel. Ou seja, estavam a ficar em segundo plano, certo? Eu diria que não é, eu nem diria que estão esquecidos, porque eles estão presentes todos os dias, porque quer do acidente do automóvel, ou incêndio florestal, ou incêndio em nossa casa, nós lembramos dos bombeiros. Mas as autoridades não estão a colocar os bombeiros como o seu principal agente de proteção civil. E ao não o fazerem, e ao não lhe reconhecerem um conjunto de características específicas e próprias que os bombeiros têm, em todo o mundo, não é só em Portugal, nós achamos que temos que mudar este paradigma. E decidimos começar a construir uma equipa. Somos uma equipa de 29 pessoas que assumiram com tranquilidade uma candidatura à Liga dos Bombeiros Portugueses, no dia 30 de outubro, com um programa que se preocupa fundamentalmente com as questões que têm vindo a colocar quer as associações humanitárias, quer os próprios bombeiros, num papel secundário em relação àquilo que são os seus reais problemas. E, portanto, entendemos que a nossa capacidade de gestão, de liderança e também o conhecimento que temos e que ao longo dos últimos anos, em alguns seminários, temos vindo a apresentar, eu, para além dessas funções, também dou aulas numa universidade onde ensino exatamente a disciplina de proteção civil e, portanto, tenho um contacto permanente com essa realidade. E estamos a encontrar uma conjuntura que não é favorável aos bombeiros. E então decidimos avançar com uma candidatura, com um programa, com uma liderança que procura fazer a mudança. Não a revolução, mas a mudança. É quase unânime na sociedade portuguesa que a Escola Nacional de Bombeiros não serve os bombeiros, tem um modelo desatualizado. O que é que essa equipa propõe, efetivamente, para suprimir esse problema, ultrapassar esse problema, esse obstáculo? Eu diria que a questão da formação e da qualidade nos bombeiros é estruturante para a imagem na sociedade. Todos nós, quando precisamos dos nossos bombeiros, queremos ter bombeiros, mas queremos ter bombeiros qualificados, bombeiros devidamente enquadrados e capazes de exercer as suas atividades em prol das populações. O que tem vindo a acontecer na Escola Nacional de Bombeiros, e até é contraciclo, porque os bombeiros hoje estão melhor preparados, têm uma capacidade de atuação muito melhor do que aquela que aconteceu há uns anos atrás. Nós estamos aqui com esta situação. Temos bons cursos na escola, mas temos a escola que não está a servir os bombeiros. E isto parece um bocadinho contra a natura. Isto é, a Escola Nacional de Bombeiros devia-se dirigir fundamentalmente aos bombeiros. O que é que acontece? A escola está subfinanciada e, ao estar subfinanciada, teve que recorrer a outras ações, de formação também, noutros setores que não só os bombeiros. E isso alterou significativamente a sua preocupação. Ora, o que nós defendemos é que o principal objetivo da escola é formar bombeiros. E formar bombeiros a todos os níveis. Sejam na classe normal de bombeiro, seja na classe de chefes, seja na classe de oficiais bombeiros.
E só assim é que nós podemos aumentar a nossa qualidade. E se aumentarmos a nossa qualidade, também a formação vem por acréscimo. O que é que nós também defendemos? É que connosco na Liga, com esta equipa na Liga, nós temos 50% da responsabilidade da escola. A Liga é sócia da escola a par do Estado Central, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e tem 50% dessa responsabilidade. Portanto, connosco, 50% da responsabilidade, para o bem ou para o mal, é nossa. E, portanto, nós vamos exigir que a escola esteja ao serviço dos bombeiros, que se programe para os bombeiros e que faça os cursos, que faça a formação, que faça a adequação daquilo que são as necessidades dos bombeiros, face aos riscos e as vulnerabilidades de hoje, que não são daquelas de há 10 anos, ou há 15 ou há 20 anos. Portanto, temos uma realidade social diferente, temos que responder de forma diferente. E é isso que nós defendemos para a escola. Olhar para a escola como um produto essencial para a qualidade e a formação dos nossos bombeiros a todos os níveis. Uma reivindicação dos bombeiros já há muito tempo, esta parte, é o modelo do comando único. Quer explicar o que significa isso, o que é que pode trazer isso para os bombeiros, comando único? Bastará dar este exemplo. A Lei de Bases de Proteção Civil, que vem desde 1980, é uma boa lei de bases, é uma lei de bases que acompanha a modernidade da Europa desde essa altura, que estabeleceu 3 ou 4 padrões diferentes e num dos padrões estabeleceu quem são os agentes de proteção civil. Isto é, aquelas entidades que têm competência para, face aos riscos e vulnerabilidades, face aos acidentes, face às catástrofes, estejam a socorrer as populações, os bens e o ambiente. E numa dessas, a principal, são os corpos de bombeiros. Ora, o que nós defendemos é que esses corpos de bombeiros, essa sua estrutura, seja idêntica àquilo que se passa com os outros agentes de proteção civil. E, portanto, que em teatros de operações possa haver um comandamento operacional em que a estrutura de cima a baixo seja feita através de quem, naquele momento, está a exercer o exercício de socorro e salvamento de pessoas ou bens, e não por outras interpostas pessoas. Ou seja, nós o que queremos é que os comandantes não é, como alguns podem pensar, voltar ao velho Serviço Nacional de Bombeiros ou voltar à velha estrutura. Não, é uma estrutura nova, moderna, dizendo que os comandantes têm depois comandantes de nível 1, nível 2, nível 3 e termina no topo de uma pirâmide. Ou seja, transformar uma hierarquia. Exatamente. Fazer uma hierarquia, que essa hierarquia responderá perante a Proteção Civil exatamente nas mesmas circunstâncias que os outros agentes de Proteção Civil. Agora, os bombeiros portugueses não podem ser agentes de proteção civil de segunda. Pois. E quando estamos à volta da mesa, nós queremos que esteja à volta da mesa os vários agentes de proteção civil e esteja lá o bombeiro, uniformizado de bombeiro, e não uniformizado de outra força qualquer a representar os bombeiros. Falando em uniformizado, eu queria saber uma coisa, eu e os eleitores também. O regulamento, o que é que tem a dizer sobre o regulamento dos fardamentos dos bombeiros portugueses? É uma reivindicação agora que apareceu de algum tempo esta parte. É preciso nós desmistificarmos já a situação. Existe um regulamento. O regulamento é que não está adequado aos tempos modernos. Não está atualizado, não está adequado aos tempos modernos. E, portanto, o que nós temos que ter, como é normal na nossa vida, é alterar esse regulamento por forma a satisfazer, acima de tudo, a segurança dos nossos bombeiros. Porque um regulamento de uniformes, tirando a parte representativa, que pode ter uma ou outra variação, acima de tudo tem que cuidar, é que os seus uniformes de trabalho sejam devidamente confortáveis, adequados às situações e que possam representar também uma situação dos bombeiros modernos. Repare, outra situação. A GNR mudou o seu equipamento nos últimos anos. Sim. A PSP mudou a sua imagem. O CEPNA também. Mas os bombeiros continuam com um regulamento de há alguns anos esta parte. Está na altura de mudar e nós temos um compromisso e fizemos um compromisso. Se formos eleitos para a Liga dos Bombeiros Portugueses, é uma das exigências que vamos fazer ao Governo, que 30 dias depois, se não estiver esse regulamento aprovado, nós vamos apresentar o regulamento que for consensual nos bombeiros e exigir ao Governo que o faça. Sendo certo que
nunca nos podemos esquecer que o regulamento deve ter as mínimas alterações possíveis. Porque quanto menos alterações tiver, menos custos tem para as associações que já estão aflitas, muitas das vezes, para suportar os custos da parte operacional, que essa é fundamental. As associações existem porque têm corpos de bombeiros. Desaparecendo os corpos de bombeiros, as associações também desaparecem. Uma das outras coisas, de outras matérias que a opinião pública e, nomeadamente, a comunicação social também se preocupa, e naturalmente os bombeiros, é tantos decretos de lei, tanta legislação, tudo, e depois não sabemos o que é ser bombeiros voluntários, onde é que estão, que solução é que a vossa lista tem para também, na sequência daquilo que dizia há pouco o Comandante Carlos Jaime, vocês vão pensar no presente e projetar o futuro, com certeza vão pensar também nesta matéria. Nós temos isso pensado e o que nós gostaríamos muito de conseguir convencer o poder político e, em particular, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é quem, neste momento, tutela os bombeiros, e nós não reivindicamos uma estrutura nova para tutelar os bombeiros, reivindicamos um comando autónomo, mas respondendo à Proteção Civil. Sobre essa matéria, nós entendemos que o Estado não tem condições para criar mais organismos e, portanto, temos que nos adaptar dentro daquilo que é o figurino de tutela, mas não de comandamento operacional. Mas, no que diz respeito a esta situação, existe muita legislação que nós podemos condensar, digamos, em 3 grandes grupos. Um estatuto do dirigente associativo, o estatuto do bombeiro e o estatuto social do bombeiro. E esses 3 documentos devem integrar tudo aquilo que diz respeito ou que regula a função ou a profissão de bombeiro. E com isso nós vamos fazer uma economia legislativa e vamos apresentar essa solução. Porque nós vamos ter como ponto de partida que se cada vez que formos falar com a tutela ou com os vários organismos, nós não nos limitamos a fazer uma reivindicação. Apresentamos uma proposta de solução, devidamente estudada, devidamente quantificada quando houver necessidade disso. Para quê? Para termos a consciência perfeita de que aquilo que nós estamos a fazer é viável. Porque se não for viável, nós não apresentamos essa proposta. Outro problema, e eu falo enquanto jornalista, mas enquanto cidadão também, digamos, em Portugal existe também uma certa confusão para o cidadão comum, que é a carreira de bombeiros profissionais. Depois temos os bombeiros municipalizados, temos os sapadores e temos os voluntários. Isto tudo parece um grupo que não está coeso, não está... Quer explicar um pouco essa matéria para que nós tenhamos também... E isto tem a ver também com o fardamento. Voltamos ao fardamento, porque estamos a falar... de bombeiros que muitas vezes nós não sabemos quem são no teatro de operações. Sim, mas no teatro de operações às vezes é o mais fácil, porque se todos cumprirem... Essa aqui é a palavra bombeiro. Bombeiro. Exatamente. Nós temos a consciência, e a sociedade em geral tem que ter a consciência, que o que lhe interessa é ter um bombeiro no momento em que necessita dele. Se ele é voluntário ou é profissional, independentemente destas 2 categorias, ele é um bombeiro competente, com formação, com capacidade de atuação de fazer o salvamento para o qual é exigido. E por isso nós, o que queremos também é que cada vez que nós possamos aumentar esta qualificação, como eu falava há pouco, estamos a aumentar a nossa capacidade para poder estar ao serviço das populações. E, portanto, hoje não há grande distinção entre a formação de um bombeiro profissional e de um bombeiro voluntário. O que nós dizemos é que o bombeiro profissional tem a sua vida, é dedicada àquela tarefa e, naturalmente, que o bombeiro voluntário tem uma formação igual, idêntica, pode ter aqui ou além uma especialização menor, face a algumas situações, temos que o reconhecer, que há algumas situações nós temos que ter uma maior especialização. Mas também é verdade que o que distingue fundamentalmente
Os bombeiros em Portugal são as entidades detentoras dos corpos de bombeiros, que é ou uma Câmara Municipal ou uma associação humanitária. E nós temos que dar condições para que ou a Câmara Municipal ou a associação humanitária tenha os seus bombeiros preparados. Porque, muitas vezes, há bombeiros que pertencem a um município que têm menos capacidade de atuação, quer por via do material, quer por via da atenção que se lhe presta, quer por via da formação, que têm um corpo de bombeiros voluntário. Portanto, eu diria que esqueçamos lá ser voluntário ou profissional, olhamos para a palavra bombeiros, olhamos para o fardamento que deve ser idêntico para todos eles, em especial quando nós estamos a atuar em situação de teatro de operações. Que isso é bastante importante, porque muitas das vezes o que nós queremos é que esse equipamento defenda os nossos bombeiros. Portanto, os nossos homens e mulheres que estão nos bombeiros, todos eles têm que ter a qualificação, a formação e a capacidade para um socorro eficaz, eficiente e de qualidade. Porque isso nós, enquanto cidadãos, quer nacionais, quer europeus, os exigimos. A Direção Nacional de Bombeiros está no bom rumo, no bom caminho, tem dado apoio suficiente às corporações, tem cumprido a sua missão. Bom, a Direção Nacional de Bombeiros é preciso não esquecermos que é uma subestrutura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, portanto, não sendo uma entidade autónoma, eu diria que ela cumprirá com as diretivas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, portanto, o que nós podemos dizer é se a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estará ou não estará no bom caminho do apoio aos bombeiros. Eu penso que poderia fazer um pouco mais. Ou seja, nós temos que ter uma forma diferente de financiar os corpos de bombeiros e associações humanitárias e entidades detentoras dos corpos de bombeiros, que é através de contratos de programa. Nós não podemos esquecer que a segurança não é uma responsabilidade dos bombeiros. A segurança é uma responsabilidade do Estado, que diz aos seus bombeiros que devem executar determinadas ações de segurança. E sendo uma responsabilidade do Estado, todos nós, eleitores, contribuintes e cidadãos, que pagamos os nossos impostos, temos que exigir que haja um determinado nível para podermos estar na nossa tranquilidade, na nossa segurança. E é essa incumbência que o Estado tem, que através de contratos de programa os tem que fazer passar, seja para as câmaras municipais, sejam para as associações humanitárias. O nosso programa é claro sobre isso. Financiamentos à peça. Financiamentos por aqui ou por além, nós não estamos de acordo e estamos de acordo em fazer programas extraordinários de reequipamento dos corpos de bombeiros, que têm muita falta de equipamento. Acredita que a sua equipa está em condições de pegar a Liga e transformá-la, modificá-la de modo a ser mais ativa no terreno? Eu não acredito, tenho a certeza. Tem? Se esta equipa não tivesse a certeza, não se candidatava. Outra pergunta. Estamos a falar dos bombeiros a nível do continente e nas ilhas, Açores e Madeira. Como é que vai ser? O que é que pretende fazer? Vai fazer uma campanha junto às corporações nos Açores? Nós vamos visitar todos os cantos de Portugal. Isto é, está programado visitar todos os distritos e visitar as regiões autónomas. E nós queremos uma liga de proximidade. Nós propomos uma liga de proximidade, uma liga de afetos. Eu julgo que muitas das vezes os contactos que tenho tido com os corpos de bombeiros e associações humanitárias, falta-lhes afeto. Alguém que olhe para eles não de uma forma distante, mas de uma forma próxima, que esteja com eles nos momentos de aflição, nos momentos em que eles necessitam de apoio. Naquele momento, às vezes, que é preciso ir com o Presidente da Associação Humanitária ao Presidente da Câmara e explicar ao Presidente da Câmara do que é essencial para a sua população ter bombeiros equipados, bombeiros competentes, bombeiros qualificados, bombeiros com formação, bombeiros organizados. E isso é uma forma moderna, diferente de olhar para a Liga. Sim, porque existem associações humanitárias de bombeiros em Portugal, algumas delas que já com 150 anos. É verdade. Portanto, do ponto de vista histórico, são associações humanitárias, digamos, dinossauras, já que não se adequam muitas das vezes nem a essa formação que a vossa lista exige. O que é que tenciona implementar, estar atento a essas situações e transformar essas associações em associações mais modernas, mais eficazes, mais operacionais?
dos pontos do nosso programa é a qualidade. Ora, se nós tivermos qualidade, ações de qualidade em todos os níveis, nós vamos conseguir ter associações também mais modernas. Porque nós às vezes falamos em dificuldades no recrutamento e na captação de bombeiros voluntários. Mas esquecemos que também existem muitas dificuldades, se calhar até mais, em ter dirigentes associativos nas associações humanitárias. Ora, os corpos de bombeiros e associações humanitárias não vivem sem pessoas. E, portanto, isto não pode ser números. Isto não pode ser discutir se temos 30 milhões de euros, ou 40, ou 50, ou 60. O que nós sabemos é que os portugueses pagam para o socorro, através dos seus seguros, cerca de 113 milhões de euros por ano. Que pagam mais 70, 80 milhões nos seguros de incêndios e diversos relacionados com isso. E, portanto, nós já temos aqui, diretamente do cidadão para o sistema, cerca de 200 milhões de euros. E o que nós queremos é saber para onde é que esses 200 milhões de euros vão. E esses 200 milhões de euros têm que ir para quem presta o socorro. E os bombeiros são os principais agentes de proteção civil e estão em todo sítio. Por exemplo, algumas associações humanitárias, na minha região, por exemplo, sempre que procuram voluntários ou abrem concursos para aparecer voluntários, têm sido com alguma dificuldade, ou seja, nota-se que nestes últimos tempos é muito difícil ter voluntários. Isso deve-se a algum problema de motivação em ser bombeiro, como não era aqui há uns tempos atrás? Como é que justifica isso? As sociedades estão hoje com temas diferentes. Bom, para já temos logo um problema também dos jovens, que nós não temos tantos jovens como gostaríamos. E hoje em dia, por exemplo, os jovens preocupam-se, por exemplo, na sua formação e na sua qualificação e, portanto, vão para a universidade, querem acabar os seus estudos secundários, portanto, têm outras preocupações que não tinham há uns anos atrás. Mas eu julgo que a captação de voluntários, o nosso programa diz que vamos captar pelo menos 1000 novos voluntários por ano. As escolas de infantes e de cadetes, começando desde da puberdade, a incentivar os nossos futuros cidadãos e eleitores e contribuintes deste país para a necessidade de um comportamento social, de adequação em relação a cada uma das realidades, porque o litoral é diferente do interior. E se nós conseguirmos, nessa tal formação que falámos há pouco, também lhe dar uma qualificação profissional, isto é, ele ter a oportunidade não só de ter uma qualificação como bombeiro, mas também ter uma qualificação como, por exemplo, uma equiparação ao 12º ano, nós vamos conseguir inverter este sentido de queda, que já vem de há uns 10 ou 15 anos esta parte, claro, que não é de hoje, mas também perceber que os jovens de hoje têm outras apetências pela sociedade. Ambições também, não é? Outras ambições. E, portanto, por isso é que defendemos também as equipas de intervenção permanente. As equipas de intervenção permanente devem ser o esqueleto da primeira intervenção. Nós hoje, quando temos o acidente, olhamos para o relógio aos segundos até que chegue uma viatura para nos socorrermos. Há uns anos atrás, isso não era assim. E, portanto, nós temos que ter uma primeira linha que tem que ser profissionalizada forçosamente e depois os nossos voluntários que dão tudo de si, que muitas das vezes sacrificam a sua vida profissional e familiar porque gostam dos bombeiros e gostam de ajudar o socorro às suas populações, aos seus concidadãos, nós temos que os estimar. E, ultimamente, não os temos estimado muito. No vosso manifesto há uma frase interessante, ou um tema interessante, que é, você fala em afetos, uma liga de afetos. Sim. Importa-se explicar o que quer dizer? É esta liga de proximidade. Nós temos que estar próximo dos nossos associados. Quando um associado tem um problema, nós devemos lá estar. E quando o associado está eufórico porque obteve alguma situação de prémio, também nós devemos lá estar. Portanto, nós devemos estar... Olha, para lhe dar o exemplo disso, a nossa candidatura, desde que nós estamos em processo de candidatura para a disputa das eleições no dia 30 de outubro, tentamos, sempre que há uma associação que faz, completa mais um aniversário, que há uma morte ou um bombeiro ferido, nós mandamos um mail a essa associação a dizer-lhe com toda a tranquilidade
estamos convosco, parabéns, ou estamos convosco neste momento de dor e de tristeza. E isso é muito importante para que os associados sintam a presença da Liga. E nós temos também um compromisso. O Presidente do Conselho Executivo da Liga, se eu for eleito, vou visitar todos os associados, a não ser que não me queiram lá. Sim. A carreira de especialista, ela foi criada, falou-se muito nisso, enfim, mas, na minha opinião, enquanto jornalista e pessoa atenta a esta matéria, noto que há uma falta de enquadramento dentro da realidade do Corpo de Bombeiros. O que é que tencionam fazer nessa matéria? Carreira de especialista. Nós precisamos de olhar para o Corpo de Bombeiros, exatamente como eu disse há pouco. Nós precisamos de olhar para o Corpo de Bombeiros de que nós temos que ter uma primeira linha que possa atuar imediatamente. Muito bem, António Nunes, para terminar esta nossa entrevista, da sua candidatura, eu gostaria, se não se importasse, como é óbvio, de explicar aos eleitores, aos bombeiros, às corporações, aos portugueses, de facto, o que é esta equipa que você tem por trás e, mais uma vez, sublinhar, deixar bem sublinhado os objetivos que tem para ganhar as eleições do próximo dia 30 de outubro. O nosso principal objetivo é ter mesmo uma Liga de proximidade. Uma Liga em que os associados se revejam na Liga, que sintam que nós os podemos representar, que os podemos defender, que podemos, junto do poder central, do poder local, das várias associações, das várias organizações, ter uma voz sempre ativa, uma voz forte, uma voz que represente aquilo que são os seus anseios e as suas dificuldades. Mas, acima de tudo, esta é uma equipa que eu diria que é uma equipa conhecedora, é uma equipa representativa da sociedade, é uma equipa superpartidária, é uma equipa que integra homens e mulheres. Nós, em todos os órgãos sociais, temos uma mulher, que nós procuramos levar até todas as regiões, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, a sua representatividade. Todos, em conjunto, somos uma equipa. Por isso nós dizemos que não há órgãos sociais para nós. Há uma equipa de 29 pessoas que se vão colocar à disposição dos associados para poderem ser sufragados em ato eleitoral. Aquilo que eu peço aos associados da Liga é que acreditem que nós somos capazes de fazer diferentes, ter uma Liga mais moderna, ter um novo paradigma para os bombeiros de Portugal e que eles serão sempre os principais agentes de proteção civil e que terão que ser reconhecidos como tal pelos poderes políticos, porque a sociedade já lhes reconhece o seu trabalho meritório ao longo destes mais de 150 anos. É com estas palavras de afeto de António Nunes, o nosso primeiro convidado para uma entrevista que visa disputar as eleições do próximo dia 30 de outubro para a Liga dos Bombeiros Portugueses, que terminamos esta conversa, esta entrevista muito interessante, e vamos aguardar para a próxima entrevista que será ainda feita esta semana ou na próxima. Boa noite.